paz do Senhor Jesus, eu sou a Juliana Vaz e eu trago aqui a interpretação de uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, que muitas pessoas interpretam errado. Eu te convido já a curtir esse vídeo, a compartilhar e, se tu não for inscrito, a se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer divulgando a palavra de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é para Ele e por Ele. Amém? Eu quero te falar aqui sobre quando João Batista ele está pregando, e não só João, mas Jesus também. Muitas pessoas falam que João pregava de uma forma até agressiva, incisiva sobre as pessoas, e que ele chamava as pessoas de raças de víboras, chegava a falar isso das pessoas. Eu quero ler aqui o versículo que diz o seguinte: vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E Jesus vai falar da mesma forma. Quando inicia o seu ministério de pregação, Jesus começa pregando e ele se manifesta não às pessoas, como muitos dizem, né, que Jesus falava assim, né, que João Batista pregava dessa forma, né, que Jesus não amaciava e nem João Batista não passava a mão por cima, pregando de uma forma doce com as pessoas, mas que ele falava mesmo uma pregação forte, que era para chacoalhar, né, que era para sacudir. E, na verdade, o que acontece é que tanto João como Jesus, eles quando falam, eles se referem à raça de víboras, eles estão falando de pessoas religiosas. Eles estão falando ali de pessoas que se diziam representantes de Deus na terra, mas na verdade não exerciam a misericórdia, ou eles tinham uma falsa aparência, né, uma aparência de misericórdia. É que muitas pessoas, aonde nós vivemos, caminhamos, manifestam sim uma aparência de misericórdia, mas no final das contas, no seu interior, e Deus que conhece o oculto, o escondido, o coração do homem, ele conhece a intenção do coração do homem, ele conhece os pensamentos, aquilo que nós não vemos. Por exemplo, nós vemos a aparência do homem e muitas vezes nós julgamos pessoas que parecem e não são, e nós também julgamos pessoas, alguns que parecem ser e não são, e outros que são e não parecem ser, né? Então os nossos olhos automaticamente nós olhamos e nós fazemos um julgamento, porque é automático do ser humano. Todo ser humano ele tem uma tendência a julgar. O que nos caracteriza cristãos, o que nos faz olhar para o Senhor, é quando nós nos arrependemos daqueles nossos pensamentos. É quando nós olhamos e nós conseguimos refletir sobre esse julgamento instantâneo, sobre aquilo que se manifesta em nós por causa do pecado que está na nossa carne, que está em nós, né? E esses homens fariseus, eles tinham aparência de piedade, mas eles negavam a eficácia dela. Existem muitas pessoas que colocam uma capa, e isso até dentro de religiões, pessoas que fazem práticas religiosas, que fazem rituais religiosos, pessoas que vão aos cultos, vão às igrejas, vão aos templos, né, vão a diversos lugares, e o fato dessa pessoa praticar uma religião, ela traz na sua mente, isso traz um engano para si mesmo, muitas vezes, de que é uma pessoa que tem um bom coração. A gente tem um engano, eu vivi neste engano,
Vivi durante anos, eu cresci no engano da falsa religião, aonde eu fazia vários rituais ali, né? Ia na igreja, ia em templos, né? E fui criada numa terreira, enfim, em outras religiões, né? Centro espírita, enfim, de várias formas. E ali praticava, cheguei a ir até em igrejas evangélicas, mas sem compreender a essência, sem entender o que verdadeiramente era se aproximar de Deus. Porque nós entendemos que é muito mais fácil para o ser humano praticar um ritual, praticar coisas e achar que através dessas práticas nós estamos nos aproximando de Deus, do que mudar o nosso caráter, do que olhar para dentro de nós e dizer, olha, eu errei, eu estou errado, porque todos nós erramos. A diferença do ser humano que se aproxima de Cristo é que ele consegue enxergar o seu pecado. Muitas vezes nós falamos mal do nosso próximo, muitas vezes nós nos equivocamos, as nossas atitudes, o nosso pensamento está equivocado a respeito de determinadas situações que nós vemos, de determinadas pessoas, mas ali entra no nosso coração um sentimento de que nós estamos errados, de que nós não temos, pela palavra de Deus, o direito de julgar, ou que nossa visão está equivocada e nós não temos o suficiente para julgar os nossos irmãos, né? Então, quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, nós enxergamos dessa forma. E João estava pregando, tanto João como Jesus, eles estavam pregando, peço desculpa aqui por causa dos sons externos aqui, mas como eu tenho dito nos vídeos, nós não temos um ambiente aqui preparado ainda, né, para abafar esses sons. Então nós vamos levando aí. Enquanto isso, então eu quero dizer que esses homens aqui, eles negavam a verdadeira essência de quem se aproxima de Deus, que é o arrependimento, que é a capacidade de olhar e dizer, olha, eu julguei errado, eu pensei errado, né, eu fiz errado e eu quero fazer diferente daqui por diante. Porque o arrependimento verdadeiro, ele vem quando nós buscamos a mudança de atitude, quando nós buscamos melhorar. Agora, há pessoas que acreditam que elas mesmas não cometem erros, que elas mesmas não cometem pecado. Então é muito mais fácil nós olharmos o pecado do outro, nós apontarmos o pecado do outro, quando nós cometemos os mesmos pecados. Mas os nossos olhos estão cegos para aquilo que nós cometemos e estão abertos para que os nossos irmãos, para que as pessoas que vivem ao nosso redor, elas cometem. Então essa é a nossa falsa justiça, e a falsa religião, ela está inserida aí nessa falsa justiça que está manifesta na nossa vida através do pecado que entrou no mundo, tá certo? Então Jesus condenava essas práticas, as práticas da falsa religião, da religiosidade, né? E é sobre esse nosso vídeo. E é isso aí que eu queria te falar. Tem muitas pessoas que pregam aí como se Jesus falasse abertamente para todas as pessoas e chamasse as pessoas de raças, de víboras, e João Batista também. E na verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus estava falando diretamente a homens religiosos, né, a pessoas que praticam uma religião e, na verdade, o seu coração está afastado do Senhor, porque nos falta arrependimento. E é isso que agrada ao Senhor Jesus, é um coração que se arrepende, né? Porque todos nós, independente de classe social, independente de idade, de sexo, independente de qualquer coisa, todos nós erramos, todos nós cometemos erros, mas quando nós passamos a enxergar esses erros, o nosso erro, e não o erro do nosso próximo, porque esses homens fariseus, eles apontavam, eles julgavam, eles enxergavam os erros dos outros, e Jesus disse
que eles coavam um mosquito, mas arrotavam um camelo, né? Que muitas vezes eles faziam talvez até uma coisinha certa, uma coisinha boa, mas arrotavam santidade em todo o tempo, né? E que isso não agrada a Deus, tá certo? Então, quero te pedir para compartilhar esse vídeo. Se ele foi relevante na tua vida, né, compartilha aí com outras pessoas e nós vamos divulgar a palavra de Deus, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Um grande abraço e até o próximo vídeo.